Fazer um transplante capilar aos 23 anos não é comum. Muita gente me pergunta, pô, como que você conseguiu? Mas a verdade é que não foi só sobre cabelo, né? Foi sobre dinheiro, autoestima e liberdade. Isso pra mim são as três principais coisas da vida. E se você acha que por algum acaso você precisa de muito dinheiro para realizar esse sonho do transplante capilar, fica comigo até o final aí que eu vou te dar algumas dicas. Bom, como eu já citei em outros vídeos do canal aí, desde os meus 17, 18 anos ali, eu já venho enfrentando uma barra bem pesada em relação ao meu cabelo, né? Comecei a perder cabelo muito cedo e isso começou a cobrar muito do meu mental, né? Porra, eu ia dormir, ficava me sentindo extremamente mal. Quando eu saía, chegava em casa, era a primeira coisa que eu pensava. Até mesmo para conhecer pessoas novas, eu ficava, poxa, como que ela vai reagir ao me ver sem boné, né? Eu tenho certeza que se você passa por problema de cabelo, de calvície, mesmo que hoje você se aceite sendo um careca, no início, muito provavelmente você não se aceitava e você já passou exatamente por isso. E aí eu chego aonde eu quero chegar, né? O transplante ele não foi uma decisão impulsiva. Então eu passei meses pesquisando para ver se valia a pena tempo, dinheiro e esforço, até porque você vai dedicar muito do seu esforço aí nos cabelinhos, né? Desde não poder sair no sol, usar shampoos específicos, você vai gastar uma graninha legal para cuidar do pós-operatório. Então é muito importante essa primeira parte, né? E eu também descobri que não tomar decisão também é uma decisão. Então eu tomei a decisão de correr atrás do meu sonho. E é aqui que a maioria das pessoas travam, mas não porque não quer, mas é porque não se planeja. E eu tenho dito isso. Ué, é só pegar eu como exemplo. Eu não tinha dinheiro sobrando, eu não parcelei tudo no impulso e o principal, eu não me enfiei numa dívida maluca. Eu comecei a tratar isso como se fosse um projeto e não um gasto. Muitas pessoas falam, poxa, eu vou gastar 20 mil, poxa, eu vou gastar 15 mil. Cara, não é um gasto, né? Isso é um projeto, né, de autoestima. Eu vou falar uma parada pra vocês. Desde que eu fiz o transplante capilar, a minha visão de mundo, de liberdade, de tudo mudou. Eu comecei a dar valor a coisas simples, como, por exemplo, voltar do trabalho num dia de chuva e sentir a chuva na cabeça, porque eu sempre tava de boné. Não é uma loucura isso? E aqui é o ponto-chave do canal que eu sempre gosto de enfatizar, tá? Se você aprende a organizar o seu dinheiro, você compra opções. E isso é que é liberdade, você ter a opção de fazer as coisas, né? Você olhar para aquilo e falar, poxa, eu compro ou não compro? Se eu não comprar, é porque eu não quero e não porque eu não posso. Quantas vezes voltando do trabalho, a galera do trampo falava, poxa, vamos ali num rodízio ali, numa sexta-feira e tal. Eu falava, cara, não, eu tinha o dinheiro pra ir naquele momento, mas eu falava, cara, não quero. Eu tenho outro projeto, né, que era o transplante capilar e eu alcancei ele até mais rápido do que eu achei, tá? Agora vamos passar pra parte da minha experiência com o transplante capilar, né, o transplante em si. Aqui no canal tem um vídeo do meu primeiro dia do transplante, como que eu tava. Foi um dia bem tenso, né? Eu tava com 23 anos na época, né? Um mês depois eu fiz 24, que é que eu tô agora, 24 anos. E apesar de ser tenso, foi muito libertador, né, cara? Eu cheguei ali na clínica, eles foram muito atenciosos, tava marcado pra 3 horas e meia no meu transplante capilar. Eu ainda não tinha ido pessoalmente para eles avaliarem a minha cabeça e tudo mais. Eu fiz a avaliação toda no dia. Claro, eu passei por algumas consultas online, mostrei como que tava a coroa, a cabeça, mostrei a área doadora, mas ali no dia mesmo foi decidido mais ou menos o tamanho da minha área doadora, da área receptora, tudo mais. Se eu não tô enganado, foram transplantados 4.956 ou 76 folículos. E aí, após você conversar com a médica, né, ela vai fazer os desenhos que você deve ter visto no Instagram com aquela canetinha, né? Ela pergunta se tá tudo bem. Por exemplo, ela mandou eu levantar a testa assim, e aí ela falou assim, ó, vou colocar até aqui os cabelos, pode ser? Eu falei, não, perfeito, acho que desceu até mais do que eu imaginei que daria, né? E aí depois ela tira umas fotos pra você, até tem uma foto minha carequinha, vou postar em algum lugar aqui do vídeo. E aí é a hora que você vai pra sala de cirurgia, né? Eles pedem pra você tirar toda a sua roupa, você fica só de cuequinha lá, você guarda no armário. Aí eles te dão tipo um avental de hospital mesmo. E você entra só de meia na sala lá. É uma sala bem gelada, tá? É bem gelada mesmo a sala de cirurgia. Eles dão até uma manta pra você bem quentinha. E no meu caso foram 4 meninas que me operaram. Eu esqueci o nome da doutora agora, eu vou. Qualquer hora eu faço um vídeo falando sobre, é muito bom a equipe dela. Inclusive, recomendei aos meus familiares que querem fazer, é sensacional mesmo. E teve uma outra enfermeira que ficava do lado de fora, ela entrava a cada 30 minutos, mais ou menos, pra verificar minha pressão, pra ver se estava tudo certo comigo, né?
Teve momentos durante a cirurgia, se não me engano foram 2 vezes que eu precisei fazer xixi, porque você fica tomando soro a cirurgia inteira pra você não ficar desidratado, né, você também entra em jejum na cirurgia. E quando eu precisei fazer o xixi, cara, eu tinha que chamar a enfermeira. Aí as 4 moças da operação, elas saíram da sala. Muito obrigado pelo respeito, porque, pô, dá um pouco de vergonha, né? Você tá num momento meio vulnerável ali, você fica um pouquinho grog, que você toma anestesia oral, toma anestesia local. Então, você fica meio chapadinho. E aí ela traz tipo um negocinho chamado papagaio. Vou colocar uma foto que pra vocês terem noção. E aí você faz xixi sentado, cara. E ela fica segurando a manta pra você. E ela fica olhando pro outro lado, né? E você faz o xixi aqui, cara. É meio ruim. Mas a cirurgia em si, ela foi muito tranquila, né? Como eu falei, começou às 3h30. Começou um pouco mais tarde, na verdade. Começou acho que umas 4. E eu saí da clínica 1h da manhã. Meu pai foi me buscar. Fui com ele. Eu tava meio grogzinho, não vou mentir. Tava bem cansado. Acho que uma das partes que mais incomoda, assim, na cirurgia não é dor, não é nada do tipo. É o cansaço mesmo. A primeira parte você fica de bruços, né? Eles pedem pra você sentar de bruços. É como se fosse aquelas cadeiras de massagem, né? Que você coloca o rosto. E aí eles começam a aplicar anestesia. A primeira agulhada não é que ela dói. Não dói, ela é incômodo. Você sente o líquido entrar, tá? Isso é verdade. Você sente uma ardência. Acho que a primeira e a segunda. A partir da terceira, você sente só elas mexendo, você não sente dor. E aí começa a sumir, cara. Depois de, sei lá, você não sei quantas agulhadas eles dão lá, mas chega um momento que você nem sente eles tocando. Você só sabe que eles estão mexendo, mas você não sabe aonde, né? E aí essa parte, na hora que eu fui fazer a cirurgia, me falaram que era a pior parte, né? Que você ficava muito incômodo. Pra mim foi a parte mais tranquila, eu quase dormi. Tanto que a médica ficava, Israel, tá acordado? Eu falava, tô acordado, tal, tranquilo. Aí depois dessa parte, eles extraem a área doadora. Demora, sei lá quanto tempo, cara, talvez 1 hora pra extrair. Minha área doadora tá assim, ó, vou mostrar pros senhores, ó. E teve aqui atrás também, mas não dá pra mostrar agora. E aí depois que eles retiram, eles pedem pra você virar. Pra mim, essa foi a parte mais incômoda, tá? Porque como eu tive que fazer na coroa e aqui na frente, então eu tinha que ficar meio nessa posição assim, ó. Tá ligado? Você tinha que ficar numa posição meio que assim. E como eu fiquei muito tempo nessa posição, começou a doer o meu pescoço e eu comecei a ter dificuldade de engolir a saliva. Então eu tinha que segurar muito tempo a saliva. E isso a longo prazo incomoda demais, tá? Mas esses foram os incômodos, tá? Se você tá com medo de dor ou de sei lá o que, mano, fica tranquilo que é uma cirurgia totalmente indolor. O pós, ele é um pouco dolorido sim, incomoda. Pra dormir, é horrível dormir. Vou postar fotos aqui de como eu tava dormindo, de como eu tava sendo. Enfim, minha experiência com a cirurgia em si foi essa. E aí, enfim, né? Terminamos a cirurgia, saí de lá 1h da manhã, grog. No dia seguinte, irmão, quando eu acordei, eu tava numa felicidade extrema. Eu falei, mano, eu realizei esse sonho que eu tinha desde os meus 17 anos e eu nunca imaginei que um dia eu realmente fosse realizar isso. Cara, eu fiquei radiante. A minha família, vocês não estão entendendo o quão feliz eu fiquei. O meu maior ganho, cara, eu não diria nem que foi o cabelo em si. Mas foi a diferença de autoestima, mesmo antes de eu tirar o curativo, eu já me sentia uma outra pessoa. Gente, eu tinha muita vergonha de tirar o boné na frente dos meus amigos, eu não tirava. Eu saía com eles, eu ficava, fazia frio, calor, chuva, eu estava de boné, né? Quando eu fiz o transplante, eu tirei o curativo, a primeira coisa que eu fiz foi tirar uma foto e mandar pra eles. Tipo, eu não tinha vergonha nenhuma, né? Foi uma liberdade absurda que eu conquistei naquele momento. Até porque quando você resolve algo que te incomoda há anos na sua aparência, a sua postura muda. Eu fiquei muito mais confiante. Cara, é bizarro, velho. Se você tá na dúvida de fazer ou não, faça, mano. Olha como é que tá meu cabelinho agora. Tá feio ainda, mas vai melhorar e eu tô me sentindo muito bem. Me olho do espelho e me acho bonito. E é isso aí, galera. Esse vídeo aqui, ele não é só sobre o transplante capilar. Na verdade, esse canal não é só sobre o transplante capilar. Quando eu criei ele tinha um propósito muito claro. Eu queria mostrar pra vocês o que acontece quando você começa a cuidar de você mesmo, seja de autoestima, seja do seu bolso, né, do seu financeiro, que é muito importante. E o cabelo, mano, ele foi só o começo, ele foi o estalo pra mim começar a gravar conteúdo pro YouTube, porque eu já tava pensando
em criar esse canal e o transplante capilar ele foi só o gatilho, né? Agora é o seguinte, né, mano? Se você tá pensando em fazer um transplante capilar ou realizar qualquer grande sonho ou mudança na sua vida, não fica se questionando, ai, quanto custa? Como eu vou conseguir? Sim, como você vai se preparar pra chegar até lá? Porque, mano, é possível, velho. É possível. Eu consegui uma nova grande conquista que eu vou trazer pro canal em breve, tá? Essa grande conquista vai chegar em breve pra mim. E vocês vão ver que, cara, eu com 24 anos conquistei muitas coisas, mesmo não sendo rico, e vocês vão ver que dá, cara, dá pra buscar, dá pra melhorar de vida. Dá pra ter uma vida que vale a pena ser vivida, entendeu? Então, meu propósito desse canal é mostrar isso. Eu sou uma pessoa nova, apesar de não parecer ter 24 anos. E eu quero mostrar pra vocês esse lado, entendeu? Tem muitos canais que eu vejo no YouTube que, poxa, não querendo julgar, mas, por exemplo, você vê um primo rico da vida, que é um cara que tem muito dinheiro e é uma realidade totalmente diferente da que eu vivo, né? E eu quero mostrar pra vocês o real, tá? De alguém que não é rico, construindo a sua vida através de querer buscar mesmo, entendeu? De organização financeira, organização mental, buscar as coisas. Então, esse é o grande propósito do meu canal. E se eu mudar a vida de uma pessoa, meu trabalho tá bem feito. Enfim, galera, esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, se te agregou alguma coisa, peço que você se inscreva. Comenta aí também se você é novo igual a mim e sofre de problema capilar, pra mim saber que eu não estou sozinho nesse mundo. Espero te ver nos meus próximos vídeos. Tem outros vídeos do canal aí falando sobre o transplante, principalmente se esse for o assunto principal pra você. Agora, se você quer saber sobre liberdade, sobre financeiro, sobre autoestima, o meu canal é sobre isso. Esse é o propósito. Então se inscreve, fica aí comigo e um beijo, até o próximo vídeo. Tamo junto.